Eleições 2022. Olá, você que nos acompanha, aqui é a Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Nesta semana, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão disponibiliza às suas emissoras associadas entrevistas especiais com candidatos ao Senado por Santa Catarina. A Acaerte vai entrevistar os 5 melhores colocados em pesquisa de intenção de votos, realizada pelo IPEC e divulgada pela NSC Comunicação em 23 de agosto. Os candidatos terão 12 minutos para responder 6 perguntas que serão iguais para todos. A entrevista de hoje é com o candidato ao Senado pela coligação Santa Catarina em primeiro lugar, Celso Maldaner, do MDB. Olá, candidato. Gostaríamos que o senhor iniciasse fazendo a sua saudação com uma breve apresentação pessoal. E a partir de agora, começa a contar os 12 minutos dessa entrevista. Celso Maldaner, filho de agricultor, pequena propriedade rural, onde com muita dificuldade também ingressei no Seminário de Sagrada Família, onde era oportunidade na época para estudar. Sou economista formado em Ciências Políticas e Econômicas, pós-graduado em Administração Pública. Fui 3 vezes prefeito da cidade de Maravilha, sou empreendedor, empresário de sucesso, fui secretário regional do nosso querido ex-governador Luiz Henrique da Silveira, estou no 4º mandato como deputado federal e me sinto preparado para esse desafio agora, que é o Senado da República. Candidato, o senhor hoje faz parte de uma coligação que apresenta como opção para o governo do estado Carlos Moisés. Que motivos levam o senhor a defender essa candidatura? Bom, inicialmente, eu pregava sempre como presidente da instituição do MDB e também foi aprovado para o MDB ser protagonista em Santa Catarina. Pelo legado que o MDB já deixou em Santa Catarina, com Pedro Hugo Campos, com Mano Cacildo Maldaner, com Luiz Henrique, com Paulo Afonso, Eduardo. Então, nós temos um legado que nos orgulha em Santa Catarina. Então, a nossa ideia era protagonista. A princípio, nosso candidato era Antídio Lunelli, mas a convenção decidiu, e a convenção é soberana. Movimento Democrático Brasileiro, a palavra democrático tem valido dentro do nosso partido. O MDB não tem dono. E a convenção decidiu, então, Udo Deller, vice, ex-prefeito de Joinville, vice do Moisés. Então, foi uma decisão partidária, onde a maioria dos convencionais, 58%, tomaram essa decisão. E com isso eu também me engajei, ganhei a disputa para o Senado e estou coeso agora com o governador Moisés, junto com os prefeitos, junto com os deputados estaduais, levando ao conhecimento da população o que está acontecendo, principalmente no municipalismo. O maior pacto federativo que está acontecendo hoje no Brasil é em Santa Catarina. Um governo colaborativo com o governo federal, além de atender às reivindicações dos 295 municípios suprapartidariamente, também colocou praticamente 500 milhões de obras federais. Então, é um reconhecimento. Estou engajado na campanha do Carlos Moisés e do Udo Deller, nosso ex-prefeito em Joinville, para ser o vice-governador, e ao Senado, Celso Maldaner, com o número 155. E para presidente, quem que o senhor apoia e por quê? Eu sou do setor produtivo, né? Eu sou empreendedor, sou empresário, comecei uma empresa com 12 colaboradores, hoje ultrapassa 550, e do setor é número 1 no país. Empresa familiar, com 4 plantas no Paraná, uma em São Paulo, 3 em Santa Catarina. Então, sou empreendedor, gero emprego. Eu sou do setor produtivo, né? Então, o que eu quero? Quero segurança jurídica nos contratos para atrair investimentos. Eu não quero instabilidade na política.
Claro que eu, como presidente do MDB, tenho a minha posição partidária no primeiro turno, mas fica claro qual é a minha posição já no segundo turno, porque eu defendo o setor produtivo, eu defendo quem produz e gera emprego nesse país. Então, a minha posição eu acho que está muito clara. A próxima pergunta, candidato, trata de um assunto que é importante para as rádios de Santa Catarina. A questão da isonomia na cobertura das eleições. Ela prejudica em muito o trabalho das emissoras de rádio, porque ela impede, por exemplo, a realização de debates regionalizados para candidatos a deputados estaduais e federais. Como que o senhor entende essa questão e se seria possível, como senador, facilitar esse tipo de cobertura pela radiodifusão? Eu sou um cidadão que gosto de fazer política olhando olho no olho. Eu tenho percorrido Santa Catarina como deputado federal e como presidente estadual do MDB. Por exemplo, nas eleições municipais, eu estive nos 295 municípios. Nem a pandemia não me segurou em casa. Então, eu gosto da transparência, do olho no olho, e eu gostaria que essa transparência, a nossa vida, que deve ser transparente, os valores éticos, morais que a gente aprendeu com o pai e a mãe e temos procurado na nossa vida pública honrar o sobrenome, eu gostaria que a gente pudesse, através de debates, não só de televisão, mas especialmente a rádio que chega lá no cidadão, teria que ter mais participação. Então, acho que um debate abertamente, com mais debates, como vamos ter agora no sábado, na rede Peperi de comunicação, que integra 5, 6 rádios, né? Lá de Campo Herê, de São José do Cedro, de Itapiranga, de Porã do Oeste, São Miguel do Oeste. Eu acho que teria que ter mais debate, mais participação, tanto para os candidatos a governadores, tanto para os candidatos a presidente da República, como especialmente na majoritária para o Senado da República. Eu gostaria que a gente tivesse mais oportunidade para ser conhecido. Todo catarinense tem que ter, no dia da votação, e agora o pleito é muito rápido, né? É apenas 45 dias, hoje faltam apenas 27 dias para as eleições. Quer dizer, teria que ter mais transparência para o catarinense saber em quem ele vai votar. Quem é que é a pessoa que ele está votando? Eu acho que é muito importante ter mais debate nesse sentido. Candidato, a pergunta agora é sobre Pacto Federativo. É possível o Senado contribuir para a reforma do modelo do Pacto Federativo com uma distribuição mais justa dos recursos entre os entes federados? Os senadores poderiam liderar essa mudança? Exatamente. Eu tenho aqui meu plano 15, né, que eu aprendi também com o Luiz Irique. 15 razões para votar no senador Celso Maldani. E um tema é sobre o municipalismo, sobre o Pacto Federativo. Eu quero dizer que em Santa Catarina, hoje, está acontecendo um verdadeiro Pacto Federativo. Conhecíamos o Paulo Afonso, que foi um governador municipalista, nós tínhamos o Luiz Irique, que implantou a descentralização em Santa Catarina, levando acesso asfaltado a 53 municípios que viviam na lama, na poeira. Então, acho que foi muito bom para a época. E hoje o governador Moisés tem nos surpreendido aonde está acontecendo de fato, porque ninguém mora na União, ninguém mora nos estados, nós moramos nos municípios. E hoje, com o Plano 1000, o governador Moisés está levando os recursos diretamente para os municípios, fazendo pavimentação rural, levando a infraestrutura necessária onde mora o cidadão, tanto o homem da cidade como o homem do campo. Então, o Pacto Federativo está acontecendo aqui porque é o governador que mais colabora com o governo federal. Colocou 300 milhões na BR-470, colocou 100 milhões na BR-163 do extremo oeste, colocou na 285, na 280. Então, acho que o Pacto Federativo tem que acontecer. Santa Catarina é o 6º estado que mais contribui com a União, em torno de 80 bilhões por ano e volta a 10%. Então, está na hora de inverter. A nossa região, o Grande Oeste, nós estamos, como é que se diz, muito discriminados. Eu quero ser senador para valer realmente, como Senado da República, trazer mais recursos, apesar que já chega a R$1 bilhão em 4 mandatos, mas o nosso Grande Oeste, em termos de infraestrutura, o Voz Única constatou mais de 65% da nossa carência em infraestrutura. E eu, como senador da República,
pela minha experiência, de trazer mais recursos para Santa Catarina e implantar um verdadeiro pacto federativo. Acho que o Senado tem que abraçar essa causa. Candidato, hoje acompanhamos uma polêmica atrás da outra envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que seja necessário alterar os critérios de escolha dos ministros do STF e até mesmo do Procurador-Geral da República, funções hoje de livre indicação do presidente? E quais critérios o candidato considera relevantes para a escolha de um ministro do STF? Ficha técnica, preparação, experiência, concurso público e acabar com essas indicações, porque hoje virou uma vergonha. Supremo Tribunal Federal, indicado pelos presidentes da República, estão, extrapolando o seu papel. Passo, inclusive, sobre decisões do Congresso. A última decisão agora, por exemplo, o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, o próprio Supremo está suspendendo decisões do Congresso. Eu acho que o Supremo tem que ter harmonia entre poderes, mas mudar os critérios de escolha dos ministros do Supremo é fundamental, e eu acho que os senadores devem ter essa grande responsabilidade de mudar os critérios na escolha dos ministros do Supremo Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral. Para encerrarmos, gostaria que o senhor usasse o tempo que lhe resta para destacar o que lhe credencia a ser senador eleito por Santa Catarina. Porque eu tenho muita experiência. Eu estou no 4º mandato como deputado federal. Hoje eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde eu cheguei até agora, viabilizei mais de R$1 bilhão. Eu sou parlamentar que mais levou recursos para Santa Catarina, sem lamber as botas de ninguém, sem me comprometer, sem fazer acordos bilaterais, nada disso. Eu sou um senador, vou ser um senador de mãos limpas, honrando sempre o nosso sobrenome, Maldaner. Não tenho um processo contra mim e uma experiência de 31 anos, a exemplo do Mano Cacildo, também 52 anos de vida pública. Então, eu sou um senador descomprometido, seja quem for o presidente da República. A experiência que eu tenho os 295 municípios em Santa Catarina, onde eu já ajudei mais de 90% dos municípios catarinenses, seja com recursos na infraestrutura, seja na saúde, na educação. Então, essa experiência, essa bagagem que eu trago, com certeza eu serei um senador muito atuante, estarei presente, seguindo aquela política de olhar olho no olho, vou estar presente nos 295 municípios e o povo de Santa Catarina vai ter muito orgulho do senador Celso Maldaner. Por isso eu peço o seu voto, vote 155 para o Senado Federal. Ok, a Acaerte agradece a participação do candidato ao Senado, Celso Maldaner, e ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Eleições 2022.